estamos de volta com você hoje com um tema um tanto interessante, porque ele é um tanto relevante para você e para mim, porque tem a ver com atitudes do nosso coração, atitudes da nossa vida, coisas que, atitudes em como nós reagimos às circunstâncias da vida, circunstâncias que a vida nos traz, as surpresas que podem ser positivas e as surpresas também que a vida nos traz que podem ser negativas. E é interessante, antes de nós começarmos essa ministração, explicar para você que eu não sou adepta daquela teologia do pensamento positivo, né? Tem que pensar positivo para chegar lá. Eu creio que tem que ter fé. A fé é o que me move, a fé é o que me leva a Deus. A fé é que traz para mim, pela palavra vem a fé em Deus. E fé, eu creio, ela me move montanhas, a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê, para aquele que tem fé. Então, nós vamos falar hoje de termos uma atitude positiva, porque nós temos fé. A falta da fé também, ela gera uma atitude negativa. Uma atitude que nós podemos dizer ser de incredulidade. Sou incrédula, ou mesmo duvidosa, duvido. Tudo faz parte, então, podemos dizer, de uma atitude negativa. E nós vamos usar aqui na Bíblia exemplos de pessoas, de atitudes e de passagens que nos estimulam a termos essa mente positiva, uma mente de fé. Amém? Então eu quero que você entenda bem. Não estou dizendo que a tua vitória, o teu sucesso, é só você pensar positivo. Tem pessoas que falam isso. Fecha o olho, pensa positivo e vai dar tudo certo. Nada disso. Fecha o olho, tenha fé em Deus. E essa fé em Deus vai trazer ao teu coração uma atitude positiva. É assim que eu creio. Amém? Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. É interessante falando sobre esse tema, aonde nós podemos dizer que nós vivemos em um mundo negativo, não é? E é verdade. Jesus disse isso. Palavras de Jesus. Em João, capítulo 16, ele falou para os seus discípulos, olha o que ele diz aqui. Essas coisas eu digo para vocês, para que vocês, meus discípulos, tenham paz. Porque neste mundo, vocês vão passar por aflições. Neste mundo, há falta de sossego, tem problemas, tem aflições. É um mundo negativo. Jesus diz isso. Vocês vão passar por tudo quanto é tipo de aflição. Mas não desanimem, tenham bom ânimo. Eu venci este mundo. E porque eu estou com vocês, vocês vão vencer também. Então, a primeira coisa que nós podemos entender aqui, quando nós estamos falando de um pensamento positivo, que nós dizemos ser um pensamento atrelado à nossa fé, quando nós falamos sobre isso em meio ao mundo negativo, podemos dizer que está na Bíblia esse pensamento. Jesus já falou, neste mundo vai ter muita coisa negativa, é um mundo negativo, mas vocês não precisam ser assim. Vocês vão passar por aflição, tenha bom ânimo, tenha coragem, tenha fé, levanta a cabeça, vocês vão vencer. Então vocês vão ser positivos em meio a este momento difícil, as aflições. E nós somos afetados pelos problemas e pelo negativo que o mundo tem. Como assim que eu sou afetado pelo negativo, pelos problemas? Somos, por exemplo, graças a Deus, que no Brasil nós não somos afetados pelas consequências de uma guerra, seja ela uma guerra com outro país ou uma guerra civil, um irmão contra irmão aqui. Nós não vivemos isso no nosso Brasil, nós temos paz. Mas quantos países no mundo as pessoas estão vivendo em meio à guerra? Elas dormem com bombas e aqueles armas bélicas e coisas ali no ar, casas caindo, filhos
sendo ceifados porque estão lutando. É uma insegurança, é resultado, sabe, do mal. Então é algo negativo e afeta as pessoas. Guerra afeta. E hoje nós não somos afetados pela guerra, mas somos afetados por outras coisas negativas. Tem aqui anotado algumas delas. Talvez não somos afetados pela guerra, mas somos afetados pelo crime, pela violência. Roubos, assaltos, assassinatos, insegurança que nos assola. São coisas negativas. Muitos de nós talvez não somos assolados tão perto por isso, mas somos assolados pelas consequências negativas do álcool, da cachaça, da bebida, por um pai, um parente, uma pessoa que está envolvida tão profundamente, tão embriagada. A palavra seria uma pessoa totalmente dependente desse vício. E ela está ali, então, sendo dominada pelo álcool. E afeta. Sabe, a gente pensa, não, aquela pessoa é alcoólatra, aquele parente, aquele pai, aquela mãe, aquele tio, aquele esposo ou esposa, nos afeta, afeta uma família. O negativo, o mal, o vício de uma pessoa pode ser dependência química, drogas, mas essa dependência, esse mal, essa dependência que é algo profundamente negativo, que leva à destruição, ela afeta as pessoas que estão em volta, deixa que está sendo tragado por esse vício. Não somente guerras, violência, o álcool, os vícios, abortos. Pessoas que estão talvez contemplando ou já fizeram, lares que se desfazem, são coisas negativas. Um lar desfeito não é uma coisa positiva. Um lar desfeito pela separação, pelo divórcio, pela briga, pela contenda, um problema de infidelidade, é algo muito triste. É algo negativo, que traz tristeza, que traz ao coração um sentimento de derrota. E podemos enumerar outras perdas, outros negativos. Hospitais são positivos porque eles ajudam as pessoas. Mas o hospital não é um lugar feliz. É um lugar, me desculpa aí os atendentes e médicos e enfermeiros, mas é um lugar onde as pessoas vão que estão doentes para se tratar. Então é um lugar bom, pelo sentido de que ele nos ajuda, mas é um ambiente que ninguém quer estar. Eu não quero. Passo pelo hospital, eu não fico, eu quero estar lá, eu quero entrar lá e ficar lá internada. As pessoas querem ficar fora de um hospital. Você está entendendo? E são coisas que nós olhamos às vezes, claro, e também, por exemplo, uma outra coisa, prisões. A prisão ela é necessária para corrigir a injustiça, o erro do homem, fazendo justiça. Mas é um lugar triste. É uma consequência de algo negativo. Você está entendendo aonde nós estamos indo aqui hoje, a direção dessa palavra? Mas como o Espírito Santo está dizendo para você, eu quero que vocês tenham fé, uma mente voltada em mim, para mim, positivo, em meio ao mundo de aflições. Filipenses capítulo 3, versículo 1, diz bem este pensamento, quando o apóstolo Paulo fala o seguinte, ele diz, quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Em meio a toda essa confusão, em meio a toda a sua dor, separação, dificuldade, mas em tudo isso, vocês vão olhar para Deus e Ele vai ser a causa, o motivo da vossa alegria. Alegrai-vos no Senhor. Tende uma mente positiva. Era isso que o apóstolo Paulo estava incentivando eles a fazerem. E nós não somos pessoas negativas. A Bíblia diz, olha aqui a gente aqui, vamos ver aqui. Vamos abrir então o nosso texto base e vamos ver em Filipenses capítulo 4, começando com o versículo 6, que diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, porém,
sejam conhecidos diante de Deus tudo que vocês precisam, as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós temos que começar então a tirar o nosso foco das coisas que são negativas. Está dizendo aqui, vocês são um povo que oram, que estão na presença de Deus, que fazem súplicas com ações de graça. Então tirem os olhos daquilo que pode trazer tristeza. E ele fala no que então eu vou colocar o meu pensamento, o meu foco, a minha mente. Bem claro, aqui no versículo 8, ele fala para nós aqui nas coisas que eu devo então pensar. Finalmente, então, irmãos, para que vocês não fiquem ansiosos, porque a ansiedade, ela gera depressão. Uma pessoa muito ansiosa, se ela não lidar com aquela ansiedade aos pés de Jesus, ela vai começar a se deprimir e ficar oprimida e deprimida, e a depressão se instala ali, e é muito ruim a pessoa com depressão. Então ele está falando para que vocês não fiquem deprimidos, que a depressão não se instale, para que vocês não fiquem ansiosos. Finalmente, então, meus irmãos, vocês vão ter uma opção para que isso não aconteça. Então eu sugiro que vocês pensem naquilo que é respeitável. Coloca a tua mente em tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma verdade há naquilo e algum louvor, então seja isso que ocupe o nosso pensamento. Porque a atitude positiva sai daqui, do meu pensamento. Não sai da minha mão, do meu pé, não. Se sair da minha boca uma palavra positiva, é porque ela está na minha mente. Então o apóstolo Paulo bateu direitinho aqui. O Espírito Santo pegou direitinho, porque é ele o autor dessa palavra. Ele está dizendo, olha, vai ocupar então o que gera atitudes positivas ou negativas, que é o teu pensamento, que é a tua mente. Lá na base vocês vão tratando do como, de pensar em coisas boas, agradáveis, justas, que tem boa fama, que vai produzir coisa boa. Porque muitas vezes, infelizmente, não é isso que ocupa o nosso pensamento. Muitas vezes deixamos o nosso pensamento ser ocupado por atitudes de maldade, de vingança, de raiva, de fofoca, de mentira, por atitudes de medo, de insegurança, de ansiedade. Mas o Espírito Santo está falando, você quer ser positivo, ter uma fé atuante, então começa no teu pensamento, primeiramente fé. Mas essa fé, ela vai resultar nas tuas atitudes positivas. E como então? Enchendo o teu pensamento com aquilo que é bom, com aquilo que é justo. Eu vou repetir esse versículo. Ele diz assim, ora, então, vocês vão fazer o seguinte, finalmente, tudo que é verdadeiro. Às vezes você fica tão negativa, sabe por quê? Porque aquilo que nem verdadeiro é, ocupa a tua mente. Algo que nem aconteceu e nem vai acontecer. Desgraças, problemas que você fica ali antecipando, vai acontecer. E não vão. Deus vai te poupar, Deus vai te dar livramento. Você já está antecipando, colocando aqueles medos, medo de morrer, medo disso, medo de perder emprego, medo do filho se falar. E aqueles medos vão ocupando a tua mente. E você então vai dando espaço, ele vai crescendo. Aí aquele medo vai se tornando em angústia. Daqui a pouco já passou a angústia, já evoluiu o medo para um pânico, para um desespero na tua mente. E o Espírito Santo está falando tudo que é verdadeiro. Tira essa possibilidade do mal que nem aconteceu ainda, então não é verdadeiro. Não aconteceu. É uma atitude de medo que mente para você. Essa atitude de medo mostra o ruim e você vai crendo naquele negativo, naquele ruim, naquela desesperança, naquilo que você acha que possa acontecer. Então Deus está falando tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que
se trouxer algum louvor e alguma, perdão, e alguma virtude, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Porque é que do pensamento é que saem atitudes negativas ou positivas. Amém? Tudo a ver com a nossa fé. Não vou ficar ansioso, porque eu tenho fé em Deus. Não vou ficar totalmente desnorteado, porque eu tenho uma âncora que eu seguro nela. Minha âncora segura, né? Chama-se Jesus. Então nós temos que entender isso hoje. E aqui está bem claro nesta passagem, colocada pelo apóstolo Paulo, primeiro em Filipenses 3, que ele fala, versículo 1, alegrai-vos, tem atitude. Aí no capítulo 4, do 6 ao 9, tudo que é 8, pensando naquilo, em coisas boas. Não fiquem ansiosos, mas ore, busque Deus, coloque diante dele todo aquilo que está abalando a tua estrutura emocional. Amém? Como é que nós podemos, então, permanecermos pessoas que têm um pensamento positivo em um mundo negativo? Primeira coisa, a primeira dica é esta: reconhecer o amor de Deus por nós. Saber que somos amados. O fato de você saber que não somente você é amado, mas que esse Deus que te ama cola com você, está junto com você, anda com você, dorme, come, fica, permanece, está sempre com você, te traz um sentimento bom. É uma atitude positiva. Você fala, poxa, não estou sozinho. Porque quando a gente está sozinho, solitário, vem pensamentos negativos. Isso não é uma coisa boa, é algo negativo. A solidão. Mas você não está só. Você tem Deus. Então isso já te deixa com o coração, não é? Com fé e com uma atitude positiva. Esse Deus está comigo, esse Deus me ama, Ele me ampara, mesmo quando tem dificuldade, desemprego, dor, afronta na minha família, doença, hospital, lugares que eu não quero estar, mas Deus está comigo lá. Deus me ajuda lá, Deus me fortalece lá, Deus está comigo. Você está entendendo? Então Deus está querendo que você entenda hoje isso. Uma das maneiras de você ter a mente positiva é reconhecer que você é amado, cuidado, zelado, amparado por Deus. Ele não desgruda de você, Ele cola, Ele está junto. Isso vai fazer você ter uma atitude de fé, uma atitude positiva. Amém? Está aqui, eu tenho anotado aqui esses pensamentos, o amor de Deus. Olha só, uma outra maneira que você pode também saber que você pode ter uma mente positiva é saber que em meio de todas as circunstâncias complicadas, Deus está com você. Ele é criador de todas as coisas. Ele é um Deus também que se revela a você na palavra dele. Para que ficar negativo se todo dia Deus está falando com você através da palavra dele, dizendo, eu estou contigo, eu te amo, eu sou fiel, cumprirei minhas promessas, vou com você, abrirei portas, caminhos. Está na palavra dele, é só você ler todo dia. Sou tua luz, tua salvação, tua força, eu te amparo. Sou ressurreição e a vida, sou a tua porção diária. Está na palavra. Para que ficar negativo se esse Deus está presente, falando comigo, guiando a minha vida, demonstrando o seu cuidado através das respostas das minhas orações, das tuas também. Esse também é uma evidência do amor de Deus, que Ele está tão presente, é que Ele tem respondido os teus pedidos, as tuas necessidades. Sim ou não? Sim. Você pode falar, mas esse que eu estou orando não respondeu ainda. Calma. Quantas orações Deus tem já respondido para você? Você pode dizer? Pode. Você tem 10 dedos, não vai caber nos dedos. No meu não cabe. Sabe, esses dias eu estava orando para a proteção na viagem de uma pessoa tão querida. Deus levou, Deus guardou. Orei agora para uma outra pessoa também da nossa família. Deus guardou, Deus levou. São bênçãos, orações respondidas.
Senhor, supre aqui, Senhor, abençoa ali, Senhor, vai. Quantas e quantas vezes Deus respondeu. Isso é prova do cuidado dele por você. Então deixa isso encher a tua mente, esses pensamentos positivos. E não aqueles que, não sei, não posso, não vou. Isso é negativo. E isso advém, sabe do quê? Da incredulidade. Advém da dúvida. E Deus não quer isso no teu coração. Ele quer um coração que olha para Ele com fé, crendo. Porque a Bíblia que eu leio não diz: tudo é possível ao que tem dúvida. Tudo é possível ao que tem incredulidade. Não é não. A Bíblia que nós lemos diz: tudo é possível àquele que acredita, àquele que crê, àquele que tem fé. E hoje Deus está colocando isso no teu coração. Esta fé vem pelo ouvir da palavra dele. E você está ouvindo o Evangelho de Cristo Jesus, a palavra dele. E ela está gerando fé no teu coração. E essa atitude de fé vai gerar atitudes positivas na tua vida. Mesmo em meio ao mundo negativo. E é isso que faz o homem e a mulher de Deus brilhar, aparecer. Não é o cabelo, a roupa, nada disso. É essa atitude de fé que destaca você. Onde você chega, as pessoas... Mas ela tem fé, ela crê, ela é positiva, ela sorri em meio às lutas, ela vai adiante, porque ela tem fé. Amém? E essa pessoa é você hoje. Você faz a diferença. O poder de Deus está na tua vida, porque você está obedecendo a palavra dele, não ficando ansiosa, buscando a Deus em oração, petições e ações de graça, e pensando, enchendo a tua mente com aquilo que é justo, verdadeiro e bom. Assim você estará vivendo com atitudes positivas em meio ao mundo negativo. Interessante isso, né? Nós vamos agora a um pequeno intervalo e vamos voltar aqui falando sobre outras maneiras também, e até mesmo como é que eu posso reprogramar a minha maneira de pensar. Existe isso? Existe, porque eu posso programar a minha atitude para ser bem negativa, como foram aqueles que estavam no deserto, que Deus tirou lá do Egito, o povo negativo. Tudo que Deus fazia, eles no final gostavam, né, olhavam, depois passava 2 dias, reclamavam, murmuravam, esqueciam. E aí Deus provia uma coisa, não tinha outra, reclamavam da que não tinham. Eram negativos. O negativo sempre vai ser murmurador. Aquele que murmura tem a mente negativa. Mas aquele que agradece, aquele que olha com fé, é o que tem o coração de fé e um coração com atitudes positivas. Pensa nisso. A gente vai voltar falando sobre isso, como reprogramar a nossa mente para pensar de uma maneira positiva, dentro da Bíblia. Tudo bíblico aqui, porque hoje nós estamos abrindo a Bíblia, afinal de contas, né? Então está tudo aqui na palavra de Deus, respaldado pelas Escrituras, tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo. Aguardo você daqui a pouco mais comigo no próximo bloco.